Nesse nosso próximo exemplo, então, nós vamos discutir mais um caso de um potencial produzido por uma distribuição contínua de cargas. Nesse caso, o problema em análise aqui vai ser o de um fio com certo comprimento arbitrário, né, 2A, mas não infinito, não necessariamente infinito, com uma certa carga Qzão, né, distribuída uniformemente ao longo do fio. Então, o que se quer é calcular o ponto produzido pelo fio num ponto P à distância x da origem, como está dado aqui, né? Então, nosso primeiro ponto aqui para lembrar, né, para podermos calcular isso aqui, é óbvio que nós vamos ter que atuar aqui no sentido de calcular o potencial diretamente se nós não soubermos qual é o campo produzido por um fio finito como esse. Então, nós não fizemos essa conta explicitamente ainda, né? Então, vamos fazer o cálculo do potencial. Então, vamos lá. Então, nós vimos então que na definição de potencial, no caso tridimensional, pelo princípio de superposição, nós tínhamos uma expressão associada para o cálculo do potencial de uma certa distribuição. Vamos fazer uma distribuição aqui arbitrária no espaço, vamos considerar que essa é a origem do sistema de coordenadas. Eu vou expressar só, talvez vou colocar aqui uma terceira dimensão, só para a gente fazer isso daí da forma mais correta possível. Então, nós vamos imaginar que essa distribuição tem um certo elemento de carga dq aqui, certo? E num certo ponto do espaço, P, nós tínhamos a seguinte parametrização. Deixa eu colocar esse elemento um pouquinho mais para cima aqui, só para me facilitar a vida no desenho. Então, nós tínhamos uma certa parametrização, né? Nós chamamos isso aqui, por exemplo, de R', um ponto P no espaço a uma certa distância R. Então, o vetor que liga a carga até a carga infinitesimal até lá é o vetor, certamente, R menos R'. Então, no caso aqui do potencial, o que nós tínhamos? Né? Que um certo potencial dV era 1 sobre 4π ε0 dq sobre o módulo dessa distância, que é R menos R'. Então, como valia o princípio de superposição, continua o princípio de superposição sendo válido. Se esse objeto tem uma certa densidade de carga, essa densidade de carga pode ser expressa como dq sobre dv para um certo volume, né? Então, dq, que é o elemento de carga que aparece ali, é ρ dv, e o que eu disse é que, em geral, as propriedades dessa função densidade dependem dessa coordenada genérica R'. Então, de tal modo que isso aqui ficava, vou já tirar essa constante, né, da integral, daqui a pouco, dv, pelo princípio de superposição, e isso era 1/4 de π ε0, integral de ρ de R', certamente, dv, dividido por R menos R'. R menos R'. Então, de fato, essa integral é uma integral em R', né, no volume. Essa é uma integral de volume. Então, portanto, nas coordenadas que definem o vetor R', nesse caso, nós não temos um problema com alto grau de simetria, então a gente teria que saber como parametrizar esse R' aqui para todo esse elemento de volume. Então, isso aqui é uma expressão genérica para 3 dimensões. A gente vai agora só simplesmente particularizar isso para o caso unidimensional e bidimensional, né? Então, esse caso aqui é o caso tridimensional geral, válido de uma forma absolutamente geral. Então, nós vamos chamar isso aqui de equação 1, e eu vou só expressar que esse é o caso 3D geral. E, claro, isso é uma função do vetor, uma função de R, dessa distância associada da origem até o ponto P aqui. Isso foi um pouco o que nós vimos. Então, nos casos bidimensional, o que nós teríamos, né?
V é 1 sobre 4π epsilon zero, integral. Aqui não faz sentido, então, nós falarmos em densidades volumétricas, mas numa densidade superficial de carga para um certo elemento de área. Mas aqui essa prescrição, né, que nós traçamos ali na equação 1, ela permanece absolutamente válida, de tal modo que nós poderíamos aplicar essa equação 2 para uma distribuição superficial, como uma placa num plano ou qualquer coisa desse tipo. Então, por fim, em uma dimensão, o potencial ele pode ser calculado via princípio de superposição através da integral de uma certa densidade linear de carga, lambda, R', dl, vamos chamar assim, o elemento de coordenada, né, em uma dimensão só, R menos R'. E essa seria a equação 3. Nota que o problema que nós temos aqui, né, é de uma distribuição de carga, que é um fio, né, nós estamos desprezando aí as dimensões que fazem desse fio como um objeto tridimensional, então não tem espessura, não tem nada disso. Então, vamos usar a equação 3. Então, no caso da equação 3, a gente tem que ter em conta que esse lambda aqui é o elemento de carga dq dl, ou seja, é a densidade linear de carga. No caso, em tela aqui, ó, nós temos que essa carga é distribuída uniformemente. Então, se essa carga é distribuída uniformemente, qualquer elemento dq que eu tome aqui, ó, a título de exemplo, esse elemento aqui, ó, essa porçãozinha aqui, dq, que tem um certo comprimento dy nesse sistema de coordenadas, vale lembrar, né? Então aqui, esse segmento constitui um pequeno intervalo dy. Então qualquer dq por dy que eu tome, que é análogo àquele dq dl lá, é a mesma coisa que tomar para uma porção completa aqui, né, toda a carga, dividir pelo comprimento total do fio, que é 2A. Então, se isso aqui é válido, né, eu vou só traduzir isso aqui para o sistema de coordenadas que nós temos. Eu vou apagar aqui um pouquinho, então, rapidamente, só para escrever apropriadamente no sistema de coordenadas que nós temos, qual é aquele elemento ali de posição. Então, é um dq dy, que é a mesma coisa que q sobre 2a, porque isso é uma constante e a distribuição uniforme. Daqui nós então tiramos o seguinte, que aquele lambda que aparece ali por essa relação é nada mais que lambda é q sobre 2a, que é uma constante. Então, pode ser tirada desse processo aqui de integração. Essa distância R menos R', que é a distância associada a um ponto de carga dq até o ponto de campo, né, de interesse, no exemplo em tela, ela é quem, né? Ela é quem. Então, você veja aqui que se esse elemento se encontra a uma certa altura geométrica y aqui, né? Então, vamos colocar aqui uma certa altura, vamos imaginar aqui, esse setor aqui tem uma certa altura y arbitrária, esse ponto de campo ali está a uma certa distância, né, que é o que chamaríamos de módulo, né, de R menos R', vamos chamar aqui uma distância D. Nesse caso, essa distância D que é x ao quadrado mais y ao quadrado com uma raiz. Então, esse módulo corresponde a D na figura, e esse D nada mais é do que a raiz de x quadrado mais y ao quadrado, certo? De tal sorte que isso aqui fique a seguinte expressão, o V, aí agora perceba, né, que V é uma função de x, aqui, 1 sobre 4π epsilon zero, integral de lambda dl, no caso o elemento dl é o elemento dy, né, que se confunde com um elemento infinitesimal de coordenada nessa direção y. Então nós temos uma integral de lambda que é qzão sobre 2a, só isso, que multiplica o elemento dy
dividido por essa distância que é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? E essa integração é uma integração em y que vai desde onde? Desde o ponto y igual a menos a, aqui embaixo, até o ponto aqui em cima, que é o ponto y igual a a. Certo? Então, essa é a integração que nós temos que fazer para considerar o campo desse fio aí. Certo? Então, isso vai dar o quê? Q sobre 2A, Q sobre 2A vem para cá, né? Então, fica Qzão sobre 8π ε0A, 8π ε0A, integral de menos A até A de dy raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bem, essa integral pode ser então resolvida numa porção de passos. Eu não vou representar esses passos aqui necessariamente, mas cabe dizer então que o resultado nesse caso é Qzão sobre 8π ε0 a ln de uma raiz de, nesse caso, xzão ao quadrado mais azão ao quadrado mais a dividido por raiz do mesmo termo, x ao quadrado mais a ao quadrado menos a. Esse é o nosso resultado. Esse é o nosso resultado final. Nota uma propriedade importante aqui, é que à medida que nós temos uma posição que seja assintoticamente distante, né, do fio, ou seja, nós estamos olhando para um ponto P de interesse de cálculo do campo muito distante do fio, esse potencial naturalmente é um potencial que deve tender a zero. E essa expressão aqui contempla exatamente isso, né? Então fica como um exercício para vocês demonstrarem que, então, demonstrar que V tende a zero. Então, essa é uma propriedade interessante, né, dessa função, e na sequência nós vamos fazer mais um exemplo aí de uma distribuição contínua de cargas, utilizando aí uma linha, né, mas uma linha torcida, compondo aquilo que a gente conhece como um anel carregado num certo ponto. Esse vai ser o nosso último exemplinho aí de cálculo de potencial.